Olá, bem-vindos a mais um Mergulho Profundo. Dessa vez vamos explorar a Gênese, de Allan Kardec. É uma obra que tenta, digamos, conectar a história bíblica da criação com as descobertas científicas do século XIX. Sim, e é importante a gente frisar que a nossa análise não vai ser religiosa. Isso, vamos focar em como Kardec, o codificador do Espiritismo, buscou unir a fé e a razão. Exatamente, entender a visão dele sobre a criação do universo e da humanidade. Para começar, Kardec fala que o universo é regido por dois elementos, o espiritual e o material. É como ele diz, a interação entre esses elementos é fundamental. A chave para entender todos os fenômenos, né? Poderia nos explicar melhor como essa dualidade é abordada na obra? Ele usa a analogia da água, que é formada por oxigênio e hidrogênio. Entendi. A matéria sozinha, para ele, é inerte. Precisa da ação do princípio espiritual para ter vida e propósito. Ou seja, a realidade não se limita ao que a gente vê, ao material. Exatamente. Existe essa dimensão espiritual que interage com a matéria. E é fundamental para tudo o que existe. E como essa perspectiva se aplica à história da humanidade? Kardec argumenta que o progresso da humanidade é impulsionado por gênios missionários. Interessante. Ele cita, por exemplo, Isaac Newton, Sim. com as leis do movimento que revolucionaram a física, e o Galileu Galilei com suas observações astronômicas. Que desafiaram a visão geocêntrica, né? Isso. Esses indivíduos, inspirados por Deus, aceleram o progresso em várias áreas. Seriam como os profetas bíblicos, cais atuando em outras áreas além da religião. Exatamente. Kardec via esses gênios como instrumentos da vontade divina, impulsionando a humanidade para sua evolução moral e intelectual, expandindo o conhecimento, a compreensão do universo. É fascinante como Kardec conecta a ação divina com o desenvolvimento humano. E outro ponto que me chamou a atenção é que ele coloca o Espiritismo como uma dupla revelação, divina e científica. Como a gente pode entender essa definição? A revelação divina, segundo Kardec, se manifesta através dos espíritos. Enviados por Deus. Isso para esclarecer a humanidade sobre questões complexas. Mas essa revelação não é passiva. Ela exige observação, estudo, comparação e dedução lógica dos fatos. O que a torna também científica. Exatamente. Então a revelação se dá pela união do conhecimento espiritual com a investigação humana. Sim, a dupla revelação se baseia na interação entre a fé e a razão. Para Kardec, o Espiritismo não impõe verdades, ele as constrói através do diálogo. Entre a espiritualidade e o intelecto humano. Exatamente. Como essa dupla revelação se aplica à Gênese, à criação do universo. Kardec argumenta que a ciência moderna fornece as bases para uma nova Gênese. Uma nova Gênese. Sim, ele via na ciência a ferramenta para desvendar os mistérios da criação, complementando e reinterpretando a narrativa bíblica. Um exemplo é a crítica dele à teoria dos 4 elementos. Terra, água, ar e fogo. Isso, como elementos primordiais da matéria. Uma teoria que já era questionada na época dele, né? Sim, com a descoberta de novos elementos químicos e o desenvolvimento da química moderna. Faz sentido. Kardec argumentava que a ciência estava perto de descobrir um único elemento primordial. O que, de certa forma, aconteceu com a descoberta do átomo. E das partículas subatômicas. Ele via na ciência a capacidade de revelar a unidade da matéria, indo além das antigas concepções, se aproximando de uma compreensão mais profunda da realidade. Então a visão dele colocava a ciência como um complemento à revelação divina, não uma contradição. Exatamente. Mas como essa nova interpretação se aplica aos ensinamentos morais do Espiritismo. Para Kardec, a compreensão da realidade espiritual tinha um profundo impacto moral. Realidade espiritual. A vida após a morte, a lei de causa e efeito. Ele acreditava que a crença na reencarnação, por exemplo, impulsionava o indivíduo. A buscar o aprimoramento moral. Sim, sabendo que suas ações teriam consequências em vidas futuras. Ou seja, a compreensão da realidade espiritual levava a uma ética? Uma ética baseada na responsabilidade individual, na busca pela evolução moral. Entendo. Mas como Kardec diferenciava o instinto da inteligência? Bom, para ele, o instinto é um guia inerente à matéria, Um impulso natural. voltado para a preservação. A inteligência, por outro lado, é um tributo da alma. A capacidade de pensar, raciocinar e tomar decisões, Exatamente. Ele argumentava que o instinto raramente falha. conduzindo à sobrevivência. Isso. Já a inteligência, por ser livre e influenciável, pode levar a erros. Seria então uma diferenciação entre o inato e o aprendido, o instinto como algo da matéria e a inteligência da alma exclusiva do ser humano. Exatamente. Kardec desafiava a visão puramente materialista, aquela que atribuía a inteligência ao desenvolvimento do cérebro. Certo. Para ele, a inteligência era uma prova da existência da alma.
do princípio espiritual que anima o ser humano e o distingue dos outros animais. Então, para Kardec, a inteligência humana seria uma evidência da alma. Sim, a capacidade de pensar, de ter consciência de si, era a marca da alma para ele. Um atributo divino que nos coloca em um patamar diferente na criação. E essa diferença também se manifesta na forma como evoluímos. E a reencarnação, como ela se encaixa nesse processo de desenvolvimento da alma? A reencarnação, para Kardec, é um processo de aprendizado e evolução espiritual. A alma, ao passar por várias vidas, em diferentes corpos, aprende com as experiências. Corrige seus erros. Evolui moral e intelectualmente. Como se a alma, através de suas diversas vidas, acumulasse conhecimento, aprendesse com seus erros, buscando a perfeição. Sim, Kardec via a reencarnação como um processo justo e misericordioso que permite à alma progredir no seu ritmo, até atingir a plenitude da sua evolução espiritual. Mas como essa visão se aplica à Gênese, a origem da humanidade? Afinal, a narrativa tradicional fala da criação do homem a partir de Adão e Eva. Kardec questionava essa narrativa. É mesmo. Ele argumentava que a diversidade de raças e culturas indicava múltiplas origens Múltiplas origens. da humanidade em diferentes partes do globo. Ele via na diversidade humana um reflexo da pluralidade de origens e do processo de evolução da alma através da reencarnação em diferentes corpos e lugares. Ou seja, para ele, as diferenças físicas e culturais entre as raças seriam resultado da adaptação ao meio ambiente. E da evolução da alma ao longo de suas múltiplas existências. É uma perspectiva que nos convida a repensar a história da humanidade, a valorizar a diversidade como algo essencial da nossa evolução. Sim, a diversidade para Kardec era um reflexo da riqueza do processo evolutivo, um sinal da capacidade da alma de se adaptar, aprender e progredir em diferentes contextos. Interessante. E Kardec também analisou as teorias geológicas da sua época, não é? Sim, ele refutou algumas delas. Refutou? Como a ideia da formação da Terra a partir da junção de múltiplos corpos celestes. Usando que tipo de evidências? Evidências geológicas, como a uniformidade da composição do núcleo granítico da Terra e a continuidade das camadas geológicas. Que se estendem por todo o planeta. Exatamente. Ele argumentava que se a Terra tivesse sido formada pela junção de diferentes mundos, haveria diferenças Diferença. na composição e na estrutura do planeta. Ele buscava uma explicação para a formação da Terra que fosse coerente com as leis naturais. Com as observações científicas, sem recorrer a eventos miraculosos ou sobrenaturais. E como ele conciliava essa busca por explicações científicas com a narrativa bíblica da criação? Ele se apoiava nas descobertas da geologia para traçar um panorama da história da Terra, desde sua formação até o surgimento da vida, buscando conciliar a narrativa bíblica com o conhecimento científico. É fascinante como ele tentava unir essas duas visões. É importante lembrar que ele entendia os dias da criação como metáforas para vastos períodos de tempo, não como dias literais de 24 horas. Então ele associava cada dia a um período geológico específico. Sim. Interessante. Ele associava o primeiro dia à formação do planeta a partir da nebulosa primordial. Um período de muita atividade vulcânica e temperaturas extremas. A Terra era uma massa incandescente. Sem atmosfera, sem condições para a vida. O segundo dia. O segundo dia seria o resfriamento gradual da Terra, a formação da crosta terrestre. Surgiram as primeiras rochas e a atmosfera, ainda densa e tóxica. Composta por gases vulcânicos. Isso. Um ambiente inóspito para a vida, mas que já era um passo importante na evolução do planeta. E o terceiro dia? O terceiro dia marcaria o início da purificação da atmosfera, com a condensação do vapor d'água e a formação dos oceanos. É nesse período que surgem as primeiras formas de vida. Sim, organismos unicelulares e aquáticos, adaptados às condições extremas da Terra primitiva. Interessante como essa visão se aproxima das teorias científicas atuais, que também apontam os oceanos como o berço da vida. Sem dúvida, Kardec via na água o elemento primordial, a partir do qual os primeiros organismos se desenvolveram. Ele entendia que a vida, em sua forma mais básica, surgiu em um ambiente aquático, gradualmente se adaptando e evoluindo para formas mais complexas. E o quarto dia? O quarto dia, para Kardec, seria o desenvolvimento da vida vegetal, com o surgimento de plantas terrestres, a formação das primeiras florestas. A atmosfera nesse período já estaria mais oxigenada. Sim, permitindo a diversificação da vida e a colonização dos continentes. Um período de grande exuberância, com a explosão da vida vegetal e o surgimento de novas espécies de animais. Exatamente. A vida terrestre se expandiu de forma extraordinária nesse período, preparando o terreno para o surgimento de formas de vida ainda mais complexas. Fascinante. E o quinto dia? O quinto dia marcaria o surgimento dos animais vertebrados, incluindo os répteis gigantes. Que dominaram a Terra durante milhões de anos. Os dinossauros são exemplo da capacidade da vida de se adaptar e evoluir.
É incrível como Kardec integrava os conhecimentos da época, como a paleontologia. Ele via na ciência uma ferramenta para a compreensão da obra divina, uma forma de desvendar os mistérios da criação e de aprofundar a nossa fé. E o sexto dia, o último da criação. O sexto dia seria o surgimento dos mamíferos e, por fim, do ser humano, A culminação do processo evolutivo. dotado de inteligência, consciência e livre-arbítrio, características que o diferenciam dos demais animais. Interessante como Kardec, ao mesmo tempo que defendia a teoria da evolução, também destacava a singularidade do ser humano. Ele não via a evolução como um processo puramente material. Mas como um processo guiado por Deus, que culminou na criação do ser humano. A sua capacidade de pensar, amar e se conectar com o divino. Exatamente. Para Kardec, a alma humana não era um produto da evolução biológica, mas uma criação divina, um princípio inteligente e imortal, Que se une ao corpo físico. para vivenciar experiências e evoluir moralmente. Essa visão da alma humana nos leva a uma questão. Como ele explicava a origem da vida? Considerando que na época dele a teoria da geração espontânea era amplamente aceita. Kardec argumentava que a vida se originou a partir da matéria orgânica, Matéria orgânica. sob a influência do princípio vital, uma energia sutil que anima a matéria. Emanada de Deus. Isso. Ele acreditava que, em condições favoráveis, a matéria orgânica, sob a ação do princípio vital, podia se organizar e dar origem aos primeiros organismos, que se multiplicaram e se diversificaram ao longo do tempo. Ou seja, ele via na geração espontânea um processo natural. Regido pelas leis divinas que governam o universo. É importante lembrar que, na época, a biologia ainda estava engatinhando. E a teoria da geração espontânea era aceita pela comunidade científica. Sim, a ideia de que a vida podia surgir da matéria inanimada parecia fazer sentido. Mas os experimentos de Pasteur, alguns anos depois, demonstraram que a vida não surge espontaneamente. Mas sim a partir de outros organismos vivos. Exatamente. A partir daí, a teoria da biogênese se consolidou, postulando que todo ser vivo se origina de outro ser vivo. Mas essa descoberta científica não invalida a visão de Kardec. Porque ele já defendia que a vida era um processo guiado por Deus. Um processo que se desenvolve a partir de leis naturais estabelecidas pelo Criador. Kardec, ao defender a ação do princípio vital na organização da matéria e no surgimento da vida, já apontava para a existência de uma força, uma energia que anima a matéria, indo além das explicações puramente materialistas. Sim, ele reconhecia que a vida não se resume à mera organização de moléculas. Existe um princípio superior que a anima e a impulsiona. Essa visão se aproxima das ideias da física quântica, que apontam para a existência de uma energia fundamental que permeia o universo e que interage com a matéria de maneiras que a gente ainda não compreende totalmente. Com certeza, ele via na vida uma manifestação da inteligência divina, um processo ordenado e inteligente que se desenvolve a partir de leis naturais estabelecidas por Deus. E como essa visão se aplica à questão da evolução das espécies, Kardec aceitava a teoria da evolução proposta por Darwin. Sim, ele via na teoria da evolução uma explicação racional e coerente para a diversidade da vida na Terra, Ele argumentava que as espécies se transformavam ao longo do tempo, se adaptando às mudanças do meio ambiente. transmitindo essas adaptações para os seus descendentes. Exatamente. Mas como ele conciliava a teoria da evolução com a ideia de que Deus é o criador de todas as coisas? Para Kardec, a evolução não exclui a criação divina. Ele argumentava que Deus, ao criar o universo, estabeleceu as leis naturais que regem a evolução, sem a necessidade de intervenções a cada nova espécie que surge. Deus seria o autor das leis que regem o universo, incluindo as leis da evolução, mas a vida se desenvolve de forma autônoma. De acordo com essas leis. Isso. Ou seja, para Kardec, a evolução era um processo guiado por leis divinas, um processo inteligente e ordenado, que demonstrava a sabedoria do Criador. Exatamente. Ele via na evolução a demonstração da sabedoria divina, que dotou a vida da capacidade de se transformar, de se adaptar, garantindo a perpetuação das espécies e a diversidade do mundo natural. Mas e a alma humana, como ela se encaixa nesse processo? Se o corpo físico evoluiu ao longo de milhões de anos, a alma humana também passou por esse processo. Para Kardec, a alma humana não evolui da mesma forma que os animais. Ele argumentava que a alma humana é uma criação divina, um princípio inteligente e imortal, Que se une ao corpo físico. para vivenciar experiências e evoluir moralmente. A alma humana não seria um produto da evolução biológica. Mas uma criação direta de Deus. Isso. Interessante. Então a alma humana já existiria antes de se unir ao corpo físico. Sim. E continuaria a existir após a morte.
retornando ao mundo espiritual. Qual seria o propósito da alma humana ao se unir ao corpo físico? O desenvolvimento das faculdades da alma através da experiência na matéria. Seria como um estágio. Um estágio onde a alma, através da vivência no mundo material, adquire conhecimentos, aprimora suas habilidades e evolui moralmente. A vida material seria uma oportunidade para a alma se desenvolver, aprender com seus erros, se aproximar da perfeição. Mas como a alma, sendo imaterial, pode interagir com o corpo físico? Kardec explicava essa interação através do perispírito, Perispírito. o corpo fluídico que envolve a alma, E serve como elo. entre o espírito e a matéria. O perispírito seria como um intermediário entre a alma e o corpo físico. Exatamente. Kardec descrevia o perispírito como um corpo semimaterial, com propriedades da matéria e do espírito, formado pela condensação do fluido cósmico ao redor da alma. Para ele, o perispírito seria o veículo de manifestação do espírito no mundo material. E qual seria a função do perispírito na interação entre a alma e o corpo físico? Kardec argumentava que o perispírito se forma no momento da concepção, a partir da união da alma com o corpo físico. Ele se molda e se aperfeiçoa ao longo da vida, acompanhando o desenvolvimento do corpo físico e da alma. Após a morte, o perispírito se liberta, levando consigo a alma para o mundo espiritual. Se o perispírito é o elo entre a alma e o corpo, ele também seria responsável pela mediunidade. Sim, a capacidade de algumas pessoas se comunicarem com o mundo espiritual. Para Kardec, os médiuns possuem um perispírito mais sensível. Mais maleável, o que os torna intermediários entre o mundo espiritual e o mundo material. Ele acreditava que os espíritos desencarnados podiam utilizar o perispírito do médium para se comunicar, Transmitir mensagens. escrever textos, realizar curas. Ou seja, o médium serviria como um canal para a manifestação dos espíritos. Sim, Kardec classificava a mediunidade em diferentes tipos, não é? sim, ele descreveu diversos tipos de mediunidade, como psicografia, onde o médium escreve mensagens ditadas pelos espíritos. A incorporação, onde o médium permite que um espírito se manifeste através de seu corpo. E a mediunidade de cura, onde o médium canaliza energias espirituais para promover a cura de doenças. Mas Kardec não via a mediunidade como um dom sobrenatural, certo? Exatamente. Ele afirmava que a mediunidade é uma faculdade natural, presente em graus diversos em todos os seres humanos, Essa capacidade podia ser desenvolvida. através do estudo, da prática e da elevação moral. E como ele explicava a obsessão espiritual? Essa influência negativa que alguns espíritos podem exercer sobre os encarnados. Kardec descrevia a obsessão como uma espécie de sintonia entre o perispírito do médium e o do espírito desencarnado. As vibrações negativas do obsessor se conectam ao perispírito do obsidiado, causando perturbações físicas, mentais e emocionais. A obsessão pode se manifestar de diversas formas, de simples pensamentos negativos até doenças, dependendo da intensidade, da influência e da resistência do obsidiado. É uma visão que nos alerta para a importância do cuidado com nossos pensamentos e sentimentos, para evitarmos nos tornarmos vulneráveis. Mas como Kardec propunha combater a obsessão. Ele recomendava a elevação moral do obsidiado, a prática da caridade, a prece e o estudo da doutrina espírita. Através da mudança de pensamentos e sentimentos, da prática do bem e do fortalecimento da fé, o obsidiado poderia se libertar. Da influência do obsessor. Exatamente. Kardec também recomendava o auxílio de médiuns experientes, para identificar a causa da obsessão e ajudar o obsediado a se libertar. Ele via na obsessão um desafio a ser superado, através do autoconhecimento, do desenvolvimento moral e da busca por auxílio espiritual. A Gênese de Allan Kardec é uma obra que nos convida a repensar nossa visão de mundo, a ampliar nossa compreensão da realidade e a reconhecer a importância do desenvolvimento moral e espiritual. Sem dúvida. Kardec nos deixou um legado de conhecimento e esperança, nos mostrando que somos seres espirituais em constante evolução, que a vida não se limita ao corpo físico e que a morte não é o fim, mas sim uma etapa em nossa jornada evolutiva. Na próxima parte do nosso mergulho em A Gênese, exploraremos a visão de Kardec sobre os fluidos, o perispírito e a mediunidade. Acompanhe-nos nessa jornada de descobertas e reflexões sobre a obra de Allan Kardec. Voltando à nossa análise de A Gênese do Allan Kardec, vamos nos aprofundar na visão dele sobre a formação da Terra e o desenvolvimento da vida. Na primeira parte, a gente viu como ele defendia essa harmonia entre a ciência e a religião, e agora a gente vai ver como ele aplicava essa visão na análise da história geológica do nosso planeta. É fascinante como Kardec buscava conciliar a narrativa bíblica da criação com os conhecimentos científicos da época. Ele, por exemplo, se dedicou a refutar a ideia de que a Terra teria se formado a partir da junção de múltiplos corpos celestes. Exatamente, com base em observações geológicas, ele argumentava que a Terra se formou a partir de um processo único e gradual.
que está de acordo com a teoria nebular da formação do Sistema Solar. Ele usava como evidência a uniformidade da composição do núcleo granítico da Terra e a continuidade das camadas geológicas, que se estendem por todo o planeta. Se a Terra fosse o resultado da junção de diferentes mundos, essa uniformidade não existiria. Ele também refutou a teoria da incrustação, que colocava a Lua como responsável pela formação dos continentes. A Lua teria se desprendido da Terra, deixando um vazio que foi preenchido pelas águas, formando os oceanos. Mas o Kardec argumentava que se isso tivesse acontecido, a gente veria marcas dessa separação. O que a gente não observa. Ele questionava como a vida teria sobrevivido a um evento tão catastrófico. Se a Lua se formou a partir da Terra, ela também deveria ter vida, e não tem evidência disso. Então ele buscava uma explicação para a formação da Terra que fizesse sentido. Que fosse coerente com as leis naturais e as observações científicas, sem apelar para milagres ou eventos sobrenaturais. E como ele conciliava essa busca por explicações científicas com a narrativa bíblica da criação? Ele se apoiava nas descobertas da geologia para traçar um panorama da história da Terra, desde a formação até o surgimento da vida. Ele dividiu essa história em períodos, que ele chamou de dias da criação, buscando conciliar a narrativa bíblica com a ciência da época. Mas é importante lembrar que, para ele, esses dias eram metáforas para longos períodos, não dias de 24 horas, como a gente conhece. Então ele associava cada dia da criação a um período geológico específico. É uma tentativa interessante de unir a narrativa bíblica com a ciência. O primeiro dia, por exemplo, ele associava a formação do planeta, a partir da nebulosa primordial, um período de intensa atividade vulcânica e temperaturas extremas. A Terra, nesse período, era uma massa incandescente, sem atmosfera, sem as mínimas condições para a vida. E o segundo dia? O segundo dia, segundo essa interpretação, seria o resfriamento gradual da Terra e a formação da crosta terrestre. Surgiram as primeiras rochas, e a atmosfera ainda densa e tóxica, composta principalmente por gases vulcânicos. Um ambiente hostil, mas que já era um passo importante na evolução do planeta. Sem dúvida. E o terceiro dia, a que período geológico ele corresponderia? O terceiro dia, para ele, marcaria o início da purificação da atmosfera, com a condensação do vapor d'água e a formação dos oceanos. É nesse período que, segundo ele, surgem as primeiras formas de vida, organismos unicelulares e aquáticos, adaptados às condições extremas da Terra primitiva. Que interessante. Essa visão dele se aproximará das teorias científicas atuais sobre a origem da vida, que apontam os oceanos como o berço da vida. Exatamente. Ele via na água o elemento primordial, a partir do qual os primeiros organismos se desenvolveram. Ele entendia que a vida, na sua forma mais básica, surgiu nesse ambiente aquático, gradualmente se adaptando e evoluindo para formas mais complexas. E o quarto dia? A que período ele corresponderia? O quarto dia seria o desenvolvimento da vida vegetal, com o surgimento de plantas terrestres, a formação das primeiras florestas. A atmosfera, nesse período, já estaria mais oxigenada, o que permitiu a diversificação da vida e a colonização dos continentes. Um período de grande exuberância, com a explosão da vida vegetal e o surgimento de novas espécies de animais. Sim, a vida terrestre se expandiu de forma extraordinária, preparando o terreno para formas de vida mais complexas. E o quinto dia? O quinto dia, para ele, marcaria o surgimento dos animais vertebrados, incluindo os répteis gigantes que dominaram a Terra por milhões de anos. Os dinossauros, que hoje a gente vê em filmes, são um exemplo da capacidade da vida de se adaptar e evoluir em diferentes ambientes. É fascinante como ele buscava integrar os conhecimentos científicos da época, como a paleontologia, na interpretação da Gênese. Ele via a ciência como uma ferramenta para entender a obra divina, uma forma de desvendar os mistérios da criação e aprofundar a nossa fé. E o sexto dia, o último da criação? O sexto dia, para Kardec, corresponderia ao surgimento dos mamíferos e, finalmente, do ser humano. Ele via o ser humano como o ápice do processo evolutivo, dotado de inteligência, consciência e livre-arbítrio, características que o diferenciam dos outros animais. É interessante como ele, ao mesmo tempo em que defendia a teoria da evolução, também destacava a singularidade do ser humano. Ele não via a evolução como algo puramente material, mas como um processo guiado por Deus que culminou na criação do ser humano. Com sua capacidade de pensar, amar e se conectar com o divino. Exatamente. Para Kardec, a alma humana não era um produto da evolução biológica, mas uma criação divina. Um princípio inteligente e imortal que se une ao corpo físico para viver experiências e evoluir moralmente. Essa visão da alma humana nos leva a uma questão. Como ele explicava a origem da vida, considerando que, na época, a teoria da geração espontânea era amplamente aceita. Como ele conciliava essa teoria com a visão espírita. Ele argumentava que a vida se originou a partir da matéria orgânica. Sob a influência do princípio vital, uma energia sutil que, emanada de Deus, anima a matéria e dá a ela as propriedades da vida.
Ele acreditava que, em condições favoráveis, a matéria orgânica, sob a ação do princípio vital, podia se organizar e dar origem aos primeiros organismos vivos, que, com o tempo, se multiplicaram e se diversificaram. Ou seja, ele via a geração espontânea como um processo natural, regido pelas leis divinas que governam o universo. Mas é importante lembrar que, na época do Kardec, a biologia ainda estava engatinhando. E essa teoria da geração espontânea era bem aceita na comunidade científica. Sim, a ideia de que a vida podia surgir da matéria inanimada como larvas que apareciam na carne em decomposição parecia fazer sentido. Mas aí vieram os experimentos do Pasteur de alguns anos depois da publicação de A Gênese, que demonstraram que a vida não surge espontaneamente. Mas a partir de outros organismos vivos. Exatamente. A partir daí, a teoria da biogênese se consolidou, dizendo que todo ser vivo se origina de outro ser vivo. Mas essa descoberta, na verdade, não invalida a visão do Kardec, porque ele já defendia que a vida era um processo guiado por Deus. Um processo que se desenvolve a partir de leis naturais estabelecidas por ele. Isso. Kardec, ao defender a ação do princípio vital na organização da matéria e no surgimento da vida, apontava para a existência de uma força ou uma energia que anima a matéria, indo além das explicações puramente materialistas. Sim, ele reconhecia que a vida não se resume à mera organização de moléculas, mas que existe um princípio superior que a anima e a impulsiona. Essa visão dele se aproxima das ideias da física quântica, que apontam para essa energia fundamental que permeia o universo e que interage com a matéria de maneiras que a gente ainda não entende totalmente. O Kardec, sem ter acesso a esses conhecimentos da física quântica, já intuía a existência dessa força, dessa energia que conectava a matéria ao espírito, a vida ao universo. Sem dúvida. Ele via a vida como uma manifestação da inteligência divina, um processo ordenado e inteligente que se desenvolve a partir de leis naturais estabelecidas por Deus. E como essa visão se aplica à evolução das espécies? Kardec aceitava a teoria da evolução proposta por Darwin. Sim, ele via na teoria da evolução uma explicação racional e coerente para a diversidade da vida na Terra. Ele argumentava que as espécies se transformavam ao longo do tempo, se adaptando às mudanças do ambiente e transmitindo essas adaptações para os seus descendentes. Ou seja, ele entendia a evolução como um processo natural, impulsionado pela interação entre os organismos vivos e o meio ambiente, selecionando as características mais vantajosas para a sobrevivência e reprodução. Mas como ele conciliava a teoria da evolução com a ideia de que Deus é o criador de todas as coisas? Para Kardec, a evolução não exclui a criação divina. Ele argumentava que Deus, ao criar o universo, estabeleceu as leis naturais que regem a evolução das espécies, sem a necessidade de intervir diretamente a cada nova espécie que surge. Deus seria o autor das leis, incluindo as leis da evolução, mas a vida se desenvolve de forma autônoma, de acordo com essas leis. Ou seja, para Kardec, a evolução era um processo guiado por leis divinas, um processo inteligente e ordenado, que demonstra a sabedoria do Criador. Exatamente. Ele via na evolução a demonstração da sabedoria divina, que deu à vida a capacidade de se transformar, de se adaptar, garantindo a perpetuação das espécies e a diversidade do mundo natural. Mas, e a alma humana, como ela se encaixa nesse processo evolutivo? Se o corpo físico evoluiu ao longo de milhões de anos, a alma humana também passou por esse processo. Para Kardec, a alma humana não evolui da mesma forma que os animais. Ele argumentava que a alma humana é uma criação divina, um princípio inteligente e imortal, que se une ao corpo físico para ter experiências e evoluir moralmente. A alma humana, ao contrário do corpo físico, não seria um produto da evolução biológica, mas uma criação direta de Deus. Interessante. Então, a alma humana já existiria antes de se unir ao corpo físico e continuaria existindo após a morte, retornando ao mundo espiritual. Qual seria o propósito da alma humana ao se unir ao corpo físico? Para Kardec, a união da alma ao corpo físico tem como objetivo o desenvolvimento das faculdades da alma através da experiência na matéria. É como um estágio onde a alma, através da vivência no mundo material, adquire conhecimentos, aprimora suas habilidades e, principalmente, evolui moralmente. A vida material seria uma oportunidade para a alma se desenvolver, aprender com seus erros e se aproximar da perfeição. Mas como a alma, sendo imaterial, pode interagir com o corpo físico, que é material. Ele explicava essa interação através do perispírito, o corpo fluídico que envolve a alma e que serve como elo entre o espírito e a matéria. O perispírito seria como um intermediário entre a alma, que é imaterial, e o corpo físico, que é material. Exatamente. O Kardec descrevia o perispírito como um corpo semimaterial, que tem propriedades da matéria e do espírito, formado pela condensação do fluido cósmico ao redor da alma. Para ele, o perispírito seria o veículo de manifestação do espírito no mundo material. E qual seria a função do perispírito na interação entre a alma e o corpo físico? Ele argumentava que o perispírito se forma no momento da concepção, a partir da união da alma com o corpo físico. Ele se molda, se aperfeiçoa ao longo da vida, acompanhando o desenvolvimento do corpo físico e da alma. Depois da morte, o perispírito se liberta, levando a alma para o mundo espiritual.
Se o perispírito é o elo entre a alma e o corpo, ele também seria o responsável pela mediunidade, a capacidade de algumas pessoas se comunicarem com o mundo espiritual. Sim. Para Kardec, os médiuns têm um perispírito mais sensível, mais maleável, o que os torna intermediários entre o mundo espiritual e o mundo material. Ele acreditava que os espíritos desencarnados podiam usar o perispírito do médium para se comunicar, transmitir mensagens, escrever textos e realizar curas. Ou seja, o médium seria como um canal para a manifestação dos espíritos. O Kardec classificava a mediunidade em diferentes tipos, não é? Sim, ele descreveu vários tipos, como a psicografia, em que o médium escreve mensagens ditadas pelos espíritos. A incorporação, onde o médium permite que um espírito se manifeste através do seu corpo. E a mediunidade de cura, onde o médium canaliza energias espirituais para curar doenças. Mas o Kardec não via a mediunidade como um dom sobrenatural, certo? Exatamente. Ele afirmava que a mediunidade é uma faculdade natural, presente em todos os seres humanos. Em graus diferentes, claro. Sim, e para ele essa capacidade podia ser desenvolvida através do estudo, da prática e da elevação moral. E como ele explicava a obsessão espiritual? Essa influência negativa que alguns espíritos podem ter sobre os encarnados? Ele descrevia a obsessão como uma espécie de sintonia entre o perispírito do médium e o do espírito desencarnado. As vibrações negativas do obsessor se conectam com o perispírito do obsediado, causando perturbações físicas, mentais e emocionais. A obsessão pode se manifestar de várias formas, desde pensamentos negativos até doenças, dependendo da intensidade da influência e da resistência do obsediado. É uma visão que nos alerta para a importância de cuidar dos nossos pensamentos, nossos sentimentos, né? Para evitar se tornar vulnerável a essas influências negativas. Mas como Kardec propunha combater a obsessão? Ele recomendava a elevação moral do obsediado, a prática da caridade, a prece e o estudo da doutrina espírita. Através da mudança de pensamentos e sentimentos, da prática do bem e do fortalecimento da fé, o obsediado poderia se libertar da influência do obsessor. Ou seja, a cura para a obsessão estaria no desenvolvimento moral e espiritual. Exatamente. Ele também recomendava a ajuda de médiuns experientes para identificar a causa da obsessão e ajudar o obsediado a se libertar. Ele via a obsessão como um desafio a ser superado através do autoconhecimento, do desenvolvimento moral e da busca por auxílio espiritual. A Gênese, do Allan Kardec, é uma obra que nos convida a repensar nossa visão de mundo, a ampliar nossa compreensão da realidade e a reconhecer a importância do desenvolvimento moral e espiritual. Sem dúvida. O Kardec nos deixou um legado de conhecimento e esperança, nos mostrando que somos seres espirituais em constante evolução, que a vida não se limita ao corpo físico e que a morte não é o fim. É apenas uma etapa da nossa jornada evolutiva. Chegamos à parte final do nosso mergulho em A Gênese, de Allan Kardec. Nas partes anteriores, a gente explorou as ideias dele sobre a formação do universo, a evolução da vida e a alma humana. E agora, a gente vai se aprofundar num dos temas mais instigantes da obra, os fluidos, o perispírito e a mediunidade. Esses conceitos são peças-chave para entender o espiritismo. A forma como Kardec via a interação entre o mundo material e o espiritual. É importante a gente lembrar que, na época dele, a ciência ainda estava descobrindo fenômenos como eletromagnetismo, que mostravam a existência de forças invisíveis agindo sobre a matéria. Faz sentido que ele tenha buscado nos fluidos a explicação para essa comunicação entre o espírito e a matéria. A física da época ainda não tinha todas as respostas que a gente tem hoje. Mas como ele definia esses fluidos? O Kardec descrevia os fluidos como uma substância etérea, sutil, que permeia tudo. Ele acreditava que os fluidos eram o elo entre o espírito e a matéria, o veículo de transmissão de energias, pensamentos, emoções. Seria como uma energia vital universal conectando tudo. Exatamente. Ele se baseava nas descobertas científicas da época para formular a teoria dele sobre os fluidos, buscando sempre uma explicação racional para os fenômenos espirituais. Ele argumentava que esses fluidos espirituais, manipulados por espíritos desencarnados ou por médiuns, podiam agir sobre a matéria, provocar alterações em objetos, curando doenças, transmitindo mensagens. Sim, ele via nos fluidos a chave para entender vários fenômenos que, na época, eram considerados inexplicáveis. E um conceito central nessa teoria é o perispírito, que ele descrevia como um corpo fluídico que envolve a alma. Seria como uma aura, um corpo invisível para os nossos olhos, mas que pode ser percebido por médiuns ou pessoas com sensibilidade extrasensorial. Isso. Ele descrevia o perispírito como um corpo semimaterial, com propriedades da matéria e do espírito, formado pela condensação do fluido cósmico ao redor da alma. Para ele, o perispírito seria o veículo de manifestação do espírito no mundo material. E qual a função do perispírito na interação entre a alma e o corpo físico? O Kardec dizia que o perispírito se forma no momento da concepção. A partir da união da alma com o corpo físico, ele se molda e se aperfeiçoa ao longo da vida, acompanhando o desenvolvimento do corpo físico e da alma. E após a morte, o perispírito se liberta, levando a alma para o mundo espiritual.
Se o perispírito é o elo entre a alma e o corpo, ele também seria o responsável pela mediunidade, pela capacidade de algumas pessoas se comunicarem com o mundo espiritual. Exatamente. Ele dizia que os médiuns têm um perispírito mais sensível, mais maleável, o que os torna intermediários entre o mundo espiritual e o mundo material. Ele acreditava que os espíritos desencarnados podiam usar o perispírito médium para se comunicar, para transmitir mensagens, escrever textos, realizar curas. O médium seria um canal para a manifestação dos espíritos. E o Kardec classificava a mediunidade em diferentes tipos, né? Sim, ele descreveu vários tipos de mediunidade. A psicografia, por exemplo, onde o médium escreve mensagens ditadas pelos espíritos. A incorporação, onde ele permite que um espírito se manifeste através do seu corpo, e a mediunidade de cura, onde o médium canaliza energias espirituais para curar doenças. Mas o Kardec não via a mediunidade como algo sobrenatural, né? Não, ele dizia que mediunidade é uma faculdade natural, que está presente em graus diferentes em todos nós, E que pode ser desenvolvida. através do estudo, da prática e da elevação moral. E como ele explicava a obsessão espiritual, essa influência que alguns espíritos podem ter sobre os encarnados? Ele descrevia a obsessão como uma sintonia, digamos, entre o perispírito do médium e o do espírito desencarnado. As vibrações negativas do obsessor se conectam ao perispírito do obsediado. Isso causa perturbações físicas, mentais, emocionais. A obsessão pode se manifestar de diversas formas, desde pensamentos negativos até doenças. Vai depender da intensidade dessa influência e da resistência da pessoa. É uma visão que nos alerta para a gente cuidar dos nossos pensamentos e sentimentos, para não ficar vulnerável a essas influências. Mas como Kardec propunha combater a obsessão? Ele recomendava a elevação moral do obsediado, a prática da caridade, a prece, o estudo da doutrina espírita, através da mudança de pensamentos e sentimentos, da prática do bem e do fortalecimento da fé. Assim, o obsediado conseguiria se libertar da influência do obsessor. Ou seja, a cura para a obsessão estaria no desenvolvimento moral e espiritual. Exatamente. Ele também recomendava procurar a ajuda de médiuns mais experientes, para identificar a causa da obsessão e ajudar na libertação. Ele via a obsessão como um desafio a ser superado, através do autoconhecimento, do desenvolvimento moral e da busca por auxílio espiritual. A Gênese, do Allan Kardec, é uma obra que realmente nos leva a refletir sobre a nossa visão de mundo, a expandir a nossa compreensão da realidade e a reconhecer a importância do desenvolvimento moral e espiritual. Sem dúvida, o Kardec nos deixou um legado de conhecimento e esperança. Ele nos mostrou que somos seres espirituais em constante evolução, que a vida não se limita ao corpo físico e que a morte não é o fim, é só uma etapa na nossa jornada. E assim, a gente conclui o nosso mergulho em A Gênese, de Allan Kardec. Esperamos que essa análise tenha inspirado vocês a buscar mais conhecimento, a refletir sobre as questões que o Kardec levantou e a construir um futuro melhor para a humanidade. Um futuro baseado no amor, na justiça e na fraternidade.